Olá pessoal! Seja bem-vindo ao canal Fatos e Mitologias. Sou Jessé, e hoje estou aqui para contar uma história muito triste, mas faz parte do meu trabalho. Quem nunca ouviu falar da cidade de Pompeia que foi destruída por um vulcão? Hoje vamos viajar até a Itália para contar essa história tão marcante, e por que não dizer trágica, onde milhares de pessoas morreram. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você receber em primeira mão vídeos novos toda terça às 19 horas. Compartilhe e dê um like. Vamos fazer esse canal crescer e espalhar conhecimento e cultura por toda a parte. Vamos ao vídeo após a vinheta. A tragédia de Pompeia por um vulcão. Em 79 d.C., a antiga cidade romana de Pompeia foi enterrada sob as cinzas do Monte Vesúvio, perto do Golfo de Nápoles, na Itália. Pelo menos 2.000 pessoas ficaram presas e não tiveram escolha a não ser aceitar seu destino aterrorizante. Acontece que em 1748 d.C., 1699 anos após a erupção, Pompeia foi redescoberta. Sob uma espessa camada de poeira e detritos, eles encontraram Pompeia aparentemente intacta. Aqui vão alguns fatos interessantes sobre a cidade. Pompeia não sabia que o Vesúvio era um vulcão. O Monte Vesúvio está adormecido há mais de 1800 anos. Antes da erupção em 79 d.C., não havia sequer uma palavra para vulcão na linguagem romana, foi cunhada mais tarde. Vulcão é derivado da palavra Vulcano, o deus romano do fogo e da ferraria. O corpo das vítimas foram reconstruídos em gesso. Em 1860, Giuseppe Fiorelli estava encarregado das escavações de Pompeia e durante a escavação inicial, foram observados alguns vazios contendo restos humanos. Foi Fiorelli quem percebeu a razão por trás desses vazios, e material vulcânico cobria os corpos dos mortos, criando um revestimento sólido ao redor deles. Como os corpos e as roupas se deterioraram, um espaço foi deixado. Este espaço vazio representa a forma exata do corpo quando morreu. Por isso, Fiorelli desenvolveu a técnica de injeção de gesso nesses espaços para reproduzir a forma das vítimas da tragédia. Gesto. Grave o último gesto das vítimas. Mais de 1000 moldes foram feitos de corpos encontrados em Pompeia, incluindo casais, famílias inteiras e um grupo de amigos que se abraçaram pela última vez antes de serem atingidos pelo vulcão. A recriação das vítimas do Vesúvio é uma das principais razões da popularidade de Pompeia. Muitos ficaram encantados ao ver recriações de gesso de pessoas agarradas umas às outras enquanto o desastre se aproximava. Não são apenas humanos. Um dos entretenimentos mais famosos é um cachorro tentando se defender. Cão de Pompeia. Vesúvio entrou em erupção sem lavas. A erupção do Vesúvio foi incomum, pois não possuíam lavas e outras características relacionadas ao vulcão, mas envolvia gás superaquecido que viajava pelo ar. Sua energia térmica era 100.000 vezes maior do que a liberada pelo bombardeio de Hiroshima. A erupção durou 2 dias. A manhã do primeiro dia foi considerada normal pela única testemunha que deixou um registro escrito. Plínio, o jovem. Ele testemunhou a erupção de uma distância segura em Nápoles, em frente a Pompeia, deixando um registro valioso de todos os aspectos da erupção. No dia seguinte, uma enorme coluna de magma e cinzas se formou a 27 quilômetros de altura. Poucas horas depois,
uma explosão de pedras superquentes começou a cair sobre a cidade. Erupções semelhantes foram apelidadas de Plinian pelos vulcanologistas em homenagem ao registro deixado por Plínio, o Jovem. Pompeia só foi soprada pelo vento. Se a erupção tivesse acontecido em qualquer outro dia, o povo de Pompeia teria sido poupado. Geralmente, o vento sopra de sudoeste, o que empurra o ar e as rochas superaquecidas em direção à Baía de Nápoles. Mas naquele dia fatídico, o vento soprava de noroeste, em direção a Pompeia. Pompeia foi descoberta antes, mas foi enterrada novamente. Pinturas. Pinturas de Pompeia foram descobertas e escondidas novamente. De fato, partes de Pompeia foram descobertas antes do início das escavações finais em 1748. Em 1599, durante a escavação de um canal subterrâneo, foram descobertas e desenterradas algumas paredes cobertas de pinturas e inscrições. No entanto, o arquiteto Domênico Fontana mais uma vez os encobriu, e Pompeia permaneceu desconhecida. Existem algumas teorias sobre por que Fontana enterrou as pinturas. As mais relevantes é que ele descobriu alguns murais eróticos e os encobriu como um ato de censura, ou os guardou para mais tarde. Depois disso, a cidade teve que esperar mais 150 anos para ser descoberta pela segunda vez. As duas garotas são na verdade dois jovens que poderiam ter sido amantes. Ao longo dos anos, os dois cadáveres entrelaçados permaneceram intactos sob as ruínas de Pompeia. Conhecido como o Abraço das Donzelas, é um dos mais famosos espetáculos de gesso. No entanto, exames recentes de tomografia digital e DNA revelaram que eram dois homens, não duas mulheres. A possibilidade de serem amantes é unicamente uma especulação. O Morro Vesúvio continua atuante até os dias de hoje. Vista do Morro Vesúvio. Com uma idade estimada de 17.000 anos, o Morro Vesúvio continua o único vulcão atuante na Europa continental. Mais de 3 milhões de pessoas vivem nas redondezas do Monte Vesúvio, o que faz dele o vulcão mais danoso do mundo. Os cientistas sugerem que o vulcão entrou em erupção cerca de 100 vezes até agora, mas somente algumas das erupções foram maiores do que a de 79 d.C. A última erupção do Monte Vesúvio ocorreu em 1944, durante o ápice da Segunda Batalha Mundial, destruindo os aviões de bombardeiros dos Estados Unidos a poucos quilômetros de distância. A partir de então o vulcão tem dormido, contudo, um alongado tempo de calma geralmente significa que uma erupção pode ocorrer em breve. A povoação de Pompeia hoje é um grande assunto turístico. Com uma dimensão total de 67 hectares, a povoação de Pompeia é o grande sítio arqueológico da Terra acessível para visitações. Ele fica vizinho de Nápoles, na Itália, e é de fácil entrada para turistas. As ruínas de Pompeia são visitadas por milhões de pessoas por ano. Certo que torna a antiga povoação romana um dos 10 pontos turísticos mais visitados da Itália.